Olá, alunos do sexto ano! Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Quero convidá-los a conhecer os objetivos da nossa aula. Vamos lá! Então, faremos a leitura e a compreensão de um fragmento de romance. Realizaremos antecipações e inferências no nosso texto. Identificaremos a sílaba tônica das palavras. Vamos reconhecer a classificação de palavras, oxítonas, paroxítonas e proparoxítona. Você lembra como fazemos essa identificação? Não lembra direitinho? Vamos tentar então melhorar, esta parte, beleza? Você sabia, que o fragmento de romance que nós continuaremos lendo nesta aula, chamado A Ilha Perdida, é uma obra literária de Maria José Dupré. Foi publicada em 1944, então faz tempinho, pessoal? Faz tempinho, talvez os pais, os avós tiveram contato já com essa obra. Convido você também a conhecê-la melhor, certo? A Ilha Perdida, então temos aqui a capa deste livro, é um fragmento de romance. Romance, lembrando, é um gênero textual. Aqui não está falando de romance no sentido de relação entre pessoas. Está falando de um formato, de um gênero textual. Então, vamos ler o capítulo 1. Continuaremos a ler o capítulo 1. Acompanhe, então. Por ocasião de umas férias, justamente em fins de novembro, chegaram à fazenda Henrique e Eduardo, os dois primos mais velhos de Oscar e Kiko. Eram dois meninos de 12 e 14 anos, fortes e valentes, montavam muito bem e sabiam nadar. Logo nos primeiros dias, percorreram sozinhos grande parte da fazenda, subiram e desceram morros, andaram por toda a parte e ao verem o riozinho, onde Vera e Lúcia tinham ido pescar uma vez com o padrinho, apelidaram-no de Filhote do Paraíba. Madrinha avisava: vocês não devem andar tão longe de casa, de repente não sabem mais voltar e perdem-se por aí. Eles riam-se e diziam que não havia perigo. Continuavam a dar grandes passeios e quando ouviam o sino dar badaladas, tratavam de voltar depressa. Uma tarde, os 4 meninos ficaram no alto do morro olhando a Ilha Perdida. Como seria bom se tivessem uma canoa e pudessem ir ver o que havia na ilha. Eduardo, de espírito mais prático, foi logo dizendo: que pode haver lá? Árvores, cipós, ninhos de passarinhos. Henrique, com a mão no queixo, olhava pensativo em direção da ilha. Depois disse: vou ver se arranjo uma canoa por aí, nem que seja emprestada ou alugada. Impossível que ninguém tenha uma canoa. Oscar disse uma frase que esfriou o entusiasmo de todos. Nem pense nisso, papai não deixa. Já pedi muitas vezes e ele não deixa. Então, pessoal, vocês não fazem isso, de se aventurar por aí sem a permissão dos pais. Não é certo, Então, não façam isso, por favor. Aqui fala, então, da Ilha Perdida. Então, esta obra é muito famosa da literatura. Convido que você leia ela integralmente, Então, um livro bem interessante para fazer parte aí, da sua lista de leituras. Vamos à atividade número 1. Leia o trecho e faça o seguinte: destaque as características de Eduardo e Henrique. Já voltamos.
Certo, você conseguiu identificar as características aqui dos personagens? Era só observar ali o trecho, né? Vamos ler então? Olha lá. Então nós temos adjetivos aqui para caracterizar os nossos personagens. Olha lá. 2 primos mais velhos, 12 e 14 anos, então identificando a idade. Fortes, né? Valentes, montavam muito bem, né? Sabiam nadar. Então aqui existem algumas características dos nossos 2 personagens, né? Henrique e Eduardo. Agora chegamos à atividade de número 2. Convido você a fazer a leitura do trecho e levante hipóteses. Por que a madrinha achava que eles poderiam se perder? Pense um pouquinho, já voltamos. Legal, estamos de volta. Você conseguiu, então, levantar uma hipótese sobre isso? Né? O que é hipótese? Nós pensamos o que poderia ser, né? Talvez não haja uma resposta exata para isso, mas existem hipóteses. Vamos conferir. Eduardo e Henrique estão lá passando as férias na fazenda, certo? Então, eles não devem conhecer muito bem aquele lugar, aquela região. Então, isso justifica uma preocupação. Quando nós estamos em um lugar desconhecido, talvez nós não consigamos nos encontrar, ainda mais área de mata, né? Como era ali a fazenda. Então, existia muita mata, muito lugar ali pouco frequentado, né? Não existiam muitas residências próximas. Então, fazia isso, né? Um certo receio, né? Por parte ali da madrinha. Beleza? Vamos aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento em relação à linguagem agora, certo? Vamos falar então de palavras paroxítonas, oxítonas, proparoxítonas. Então, olha lá alguns exemplos de palavras. Temos lá, distância, mistérios.
Essas duas palavras nós classificamos na língua portuguesa como paroxítonas. Por que, professor, paroxítona? Porque de acordo com a sílaba, né, tônica, que é a sílaba mais forte, eu percebo que ela é acentuada na penúltima sílaba, certo? Então, por isso, chamamos de paroxítona. Agora, a oxítona, quando isso ocorre? Quando a acentuação, a sílaba tônica, né, a sílaba mais forte, existe lá na última sílaba. Então, olha um exemplo, Taubaté, até. E a proparoxítona, a acentuação leva em conta a antepenúltima sílaba tônica, né, que é a sílaba mais forte dentro de uma palavra. Olha o exemplo, quilômetros, altíssimas e árvores, né? Então, isso eu consigo observar dentro destas palavras e de várias outras. A curiosidade é que nem sempre as palavras na língua são acentuadas. Você já percebeu isso? Porém, assim, oxítonas, paroxítonas, tem certas regrinhas, né? Então, nem sempre é acentuado. Mas a proparoxítona, nós vamos observar que elas serão, sim, sempre acentuadas graficamente. Vai ter lá o sinalzinho, né? Gráfico, representando aquela acentuação, a sílaba mais forte. Atividade número 3. Observe o trecho, né? E responda lá o seguinte: retire do trecho as palavras acentuadas com mais de 2 sílabas. Pronuncie-as pausadamente. Então, faça aquela pronúncia pausada. E depois, faça a separação destas sílabas. Já retornaremos. Estamos de volta. Você conseguiu então fazer a separação adequadamente? Espero que sim. Vamos conferir? Olha lá, então nós tínhamos a palavra distância. Como que fica então ela separada silabicamente? Distância. Então observe lá a acentuação. Onde que eu coloquei o acento gráfico? Então, acento circunflexo lá no tan. Ó. Então, aqui é a sílaba
tônica, a sílaba mais forte desta palavra. Mistérios, separadamente, né? Percebo que a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a sílaba T. Quando eu tenho aqui na penúltima sílaba o acento mais forte, né, a sílaba tônica acentuada, significa que esta palavra é chamada de paroxítona, certo? Percebeu isso? Lembrou? Espero que sim. Agora chegamos à atividade de número 4. Compare a escrita dessas palavras. A que conclusão você chega em relação à acentuação dessas palavras? Já voltamos. Você conseguiu fazer, né, a identificação aqui? Qual é a conclusão que nós podemos chegar em relação à acentuação das palavras? Lúcia, férias, distância e mistérios. Observando elas, o que eu vejo em comum, né? Então, observem lá. Lúcia, férias, distância e mistérios. Onde foi o acento gráfico? Em qual sílaba? Às vezes você vai ter que fazer aquela separação para perceber em qual sílaba o acento gráfico foi colocado. Vamos ver? Olha lá, elas são paroxítonas, que terminaram em ditongo. Por que ditongo, professor? Lembra lá quando eu tenho duas vogais dentro da mesma sílaba? Eu chamo ela de ditongo? Então, isso ocorreu. Além de serem paroxítonas, né? Então, elas terminaram em ditongo, por isso, uma das regrinhas da língua portuguesa pede que essas palavras recebam o acento gráfico. Tranquilo?
Vamos fazer uma retomada, então, né, das informações trabalhadas na nossa aula. Nós fizemos a leitura deste trecho, né, do romance A Ilha Perdida, que é uma obra literária. Quando é uma obra literária, professor? Todo livro de literatura é chamado de obra literária, são aquelas obras de ficção, né? Então envolve a imaginação, não trabalha exatamente com a realidade, trabalha com o imaginário, com esse lado. É um clássico, né? Porque é um livro muito conhecido, muito lido, né? Foi lido por muitas gerações, né? Existe há mais de 70 anos. Também compreendemos o uso, né, das regrinhas de acentuação. Então, existem certas regras dentro da língua portuguesa para acentuarmos as palavras graficamente, né? Lembrando, todas as palavras têm acento, sejam eles gráficos ou aquele acento chamado de acento prosódico, que a palavra não possui acento gráfico, mas existe uma parte da palavra que é a parte mais forte, que é a sílaba tônica, certo? Nós percebemos lá, por exemplo, oxítonas eram acentuadas na última sílaba, paroxítona na penúltima sílaba, proparoxítona a acentuação era na antepenúltima sílaba, né? A exceção da regra, né, é que assim, as proparoxítonas são sempre acentuadas, já as oxítonas e paroxítonas nós precisaremos observar certas regras para compreender melhor essa questão da acentuação. Compreendido? Muito bem. Então, quero agradecer, né, a todos que acompanharam essa aula. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a nossa linguagem, sobre a língua portuguesa. Valeu!